Olá! Muitas vezes vemos nas ruas edifícios completamente feios ou terrivelmente ridículos. Os primeiros parecem que não merecem nossa atenção, enquanto os segundos nos fazem pensar que tipo de louco poderia ter uma ideia dessas. Mas às vezes nem imaginamos como as fachadas podem enganar o que pode estar escondido nas profundezas do edifício. Será que é uma nave espacial? Ou alguma escultura conceitual no meio do nada? Não. Esta exclusiva casa abobadada está localizada muito perto do centro de uma cidade dos Estados Unidos. Apesar de seu formato pouco comum, o edifício possui tudo o que é necessário para viver em uma vida confortável. Ele tem 4 quartos, 5 banheiros, uma enorme sala de estar, cozinha, sala de jantar e até uma lavanderia. A área total é de 370 metros quadrados. E essa casa de aparência bizarra está à venda. Você pode se tornar o feliz proprietário do edifício pela módica quantia de $650 mil. Quem nunca sonhou com uma casa na árvore quando era criança? Não, sério, será que existe alguém que não sonhou? Seja como for, é pouco provável que alguém fique indiferente à realização da ideia do carpinteiro canadense Tom Chadley. O autor dessa casa a batizou de Esfera da Alma Livre. Embora ela confunda um pouco por sua semelhança com uma escultura decorativa moderna, essa bola é realmente muito mais ergonômica do que parece. A esfera foi projetada para ser uma residência completa. Dentro dela há uma cama, uma área de jantar, os eletrodomésticos necessários, um banheiro, aquecimento e eletricidade. Para vir aqui não é preciso desembolsar uma boa quantia na compra de uma casa. Você pode alugar esse edifício incomum para um fim de semana. Uma noite na casa redonda custa a partir de $400, dependendo da configuração interna. É difícil até imaginar que esses guindastes portuários em um estaleiro abandonado em Amsterdã seja, na verdade, um hotel de luxo de classe premium. Este é o Faralda, um dos hotéis mais caros e exclusivos do mundo. Em 2011, o empresário Edwin Kornman Rudy decidiu comprar um velho guindaste que não funcionava em um pier no coração da Holanda e transformar uma ideia diferente em realidade. A restauração durou 7 anos. Mais de uma centena de empresas diferentes participaram do projeto. Cerca de €1 milhão foram gastos em cada uma das 3 suítes localizadas no interior do edifício. Não é de surpreender que agora o custo de uma noite no Faralda custe pelo menos €1.000. Agora você já sabe, caso decida fazer uma visita. Bem, aqui temos uma solução de design que serve só para quem é realmente corajoso e disposto a novas experiências. De longe, esse complexo residencial único no Canadá pode parecer uma maquete, mas na realidade é uma verdadeira personificação do espírito do urbanismo. Ele foi projetado pelo arquiteto israelense Moshe Safdie nos anos 60 do século passado. O sistema é composto por 354 caixas de concreto interligadas, pesando cerca de 90 toneladas, e com uma área de 55 metros quadrados cada uma. Segundo o autor do projeto, a ideia principal era reinventar um prédio de apartamentos. Ele realmente juntou diferentes tradições e estilos culturais e deu nova vida a algo tão familiar. Não é à toa que o complexo foi chamado de o verdadeiro ícone do utopismo dos anos 60. Quer saber onde escondemos os outros 3 quartos da casa? Porque o prédio parece que está de dieta? Acredite, é melhor não subestimar suas dimensões. Na verdade, a funcionalidade dessa casa fina é impressionante. Pode ser bastante problemático andar em dupla pelos corredores, mas no geral há espaço mais do que suficiente. Aqui há uma sala, uma cozinha, 2 quartos completos, 3 banheiros e até uma lavanderia. Não conte pra ninguém, mas nós achamos que essa casa foi construída com o mesmo princípio da barraca do Harry Potter, mas sua dona não admite. And the walk-in closet. Nice and big. Yep. Como você diz pra alguém que você mora no Texas, sem dizer que você mora no Texas? Tire uma foto dessa bota de 10 metros para ele. Não pense que isso é apenas uma alusão aos cowboys locais. Isso é um verdadeiro edifício residencial. Ou melhor,
Tecnicamente, ele faz parte de um espaço residencial de 66 metros quadrados. O interior é decorado em estilo rústico. Dentro, você pode encontrar 2 quartos, uma sala completa e uma cozinha. O autor desse objeto de arte incomum é um morador da cidade de Huntsville, chamado Dan Phillips. Na construção, o americano utilizou materiais reciclados. A propósito, a casa é alugada por $1.200 por mês, o que é bastante alto para os padrões da pequena Huntsville. Os canadenses não param de nos surpreender com seus projetos arquitetônicos, mas, ao contrário das outras, esta casa de bonecas tem uma história muito triste. Porém, uma coisa de cada vez. Em 2007, a artista Heather Benning restaurou uma casa de fazenda abandonada que não era habitada há décadas. A encheu com móveis dos anos 60 e substituiu as paredes do lado norte da construção por vidro orgânico. A instalação durou 6 anos, como um monumento à infância e ao declínio da fazenda, até que a própria Heather incendiou o resultado de seu trabalho. Segundo a artista, assim se fechava o círculo das ruínas à obra de arte e de volta às ruínas. Aqui temos outro exemplo de um ambiente no qual você precisa ter boa saúde, além de excelente condicionamento físico para estar. E tudo isso só para passar uma noite. Este é um hotel único criado por um casal de alpinistas. São cápsulas de vidro no topo de um penhasco no Vale Sagrado dos Incas, no Peru. Cada uma das 3 cabines foi projetada para 4 pessoas e é surpreendentemente confortável. No interior, há camas aconchegantes, iluminação alimentada por energia solar e um banheiro totalmente equipado atrás de uma cortina de lona grossa. Mas para simplesmente entrar nessas cápsulas, os turistas precisam superar 400 metros, subindo por um penhasco com um cabo de segurança. A diversão custa $550, mas os viajantes são unânimes em dizer que vale a pena, nem que seja só por causa da vista exclusiva do céu estrelado de noite. Construir casas com um exterior original nos dias de hoje já é uma regra e não mais uma exceção. Portanto, essa casa pode parecer bastante normal, mas só à primeira vista. Esta é uma ecorresidência única. O projeto piloto foi implementado pelo arquiteto italiano Roberto Rossi, a pedido de um cliente. A ideia era fazer um edifício absolutamente autossuficiente. Devido à rotação em 360 graus em torno de seu eixo, a casa fornece energia para si mesma. Em vez de usar eletricidade, os painéis solares no telhado da estrutura fornecem a quantidade necessária de luz, calor ou ar refrigerado. Além disso, um reservatório de água da chuva compensa a ausência de água encanada. Pode parecer que tudo no interior está feito de forma muito primitiva, mas espera aí, dê uma chance a esta casa. Se você pedir a uma pessoa para imaginar uma casa para a alma, a maioria das pessoas imaginará justamente uma mini cabana. Essas casas são chamadas de casas em forma de A. Achamos que não tem necessidade de explicar o porquê. Essa pequena casa de hóspedes em particular está localizada em Nova York. É difícil de acreditar, mas dentro dela cabem confortavelmente 4 adultos e 2 crianças. E, no entanto, seu principal charme não está nem na forma, nem no tamanho. Mas nas janelas panorâmicas e na pequena varanda aconchegante. Você pode passar um tempo aqui e adormecer sob o céu estrelado por $440. Uma casa aconchegante, com acesso direto ao mar, sem vizinhos chatos, a um preço modesto e com todas as comodidades. Sim, isso existe. Ela está localizada na Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, e agora é propriedade da família Gonsolin. Em 2005, o casal comprou um farol abandonado por $31 mil e acabou transformando-o em uma casa de luxo. Dentro do farol há uma cozinha completa, um quarto e um lugar para relaxar em uma sala com uma claraboia. A casa no meio do mar está equipada com uma fossa séptica autônoma e os painéis solares fornecem eletricidade para os moradores. A única diferença é que eles têm que chegar em casa de barco em vez de carro, mas não dá para negar que há um certo charme nisso tudo.
Quando dois artistas arquitetos talentosos trabalham juntos, pode ser muito difícil resistir às suas criações. Este é um projeto de dois escultores nova-iorquinos, Alex Schroeder e Ward Shelley. O edifício conceitual, com um pouco mais de 13 metros de comprimento, chamado Reactor, está localizado no Distrito de Colômbia. A casa é montada em uma coluna de 4,5 metros de altura e pode inclinar e girar 360 graus, dependendo da força do vento e do movimento dos moradores no seu interior. Apesar de todas as peculiaridades deste edifício, ele é completamente funcional. A casa é dividida em duas áreas de estar, cada uma com uma área de dormir e de trabalho completa. Uma cozinha com fogão a gás, geladeira e até mesmo uma varanda privativa, imagina só. O único ambiente comum é um banheiro no meio da casa pêndulo, que inclui um chuveiro e um banheiro químico. Os autores do projeto viveram na casa por 5 dias e compararam as sensações com o balançar de um navio ou uma pequena viagem espacial. Não se surpreenda que este caranguejo encalhado ainda não virou uma salada. Não seria tão fácil fazer isso, afinal ele é feito de aço inoxidável. A instalação está localizada às margens do lago Yangsheng, na China. E além de uma função estética, tem também uma prática. O caranguejo de 16 metros protege o prédio do Museu Ecológico de furacões e ventos de tempestade. Construir uma casa no centro de uma das cidades mais populosas do mundo por $1.000? Nós mesmos não teríamos acreditado se não tivéssemos descoberto o projeto de um morador da China de 24 anos. Em 2010, Dai Haifei construiu uma casa de bambu no formato de um ovo. E ele fez isso em apenas 2 meses, mas contou com a ajuda de amigos e mão de obra contratada, é claro. Segundo o feliz proprietário da casa, o dinheiro que economiza no aluguel e na ida para o trabalho, ele gasta numa academia com piscina onde pode tomar banho, porque, como você pode imaginar, seu pequeno estúdio não tem banheiro. A Casa Ovo também não tem cozinha, então basicamente o Dai come em lanchonetes variadas. Mas, como se costuma dizer, o mais importante é que é dele. Quando você era criança, você imaginava como seria bom encontrar uma passagem secreta em seu quarto? Agora, para muitas pessoas, um esconderijo em casa não é uma brincadeira, mas uma necessidade prática. Claro, existem muitas aplicações potenciais para esse cômodo, mas a principal é a segurança. Na maioria das vezes para coisas valiosas, mas em alguns casos, até para as suas próprias vidas. Hidden door. Then come over to the safe and open that up. And we have a whole nother room. Mas diga a verdade, você também se esconderia de todo mundo aqui com uma xícara de chá e um bom filme? Como já descobrimos, você pode construir até mesmo um hotel inteiro a partir de um guindaste portuário. Então, que tal um complexo de spa no território de um forte marítimo? O Forte Spitbank foi construído há mais de um século, juntamente com outros 3 em Solent, na Inglaterra. O edifício desempenhava a sua função principal de complexo naval. Em meados do século passado, o forte deixou de funcionar e ficou abandonado por quase 30 anos, até que decidiram transformá-lo em um museu. E só em 2009, o forte foi vendido por mais de 1 milhão de libras e se transformou em um luxuoso hotel de 3 andares bem no meio do mar. Mas em 2020, o complexo suspendeu o serviço aos hóspedes e logo o Spitbank foi colocado à venda junto com o resto. Pessoalmente, associamos a palavra bunker com algo sinistro, tipo um ambiente escuro e úmido nas profundezas do subsolo. Quem diria que eles eram assim? Você pode escolher entre 3 opções do tipo mínimo para sobrevivência ou algo de classe superior. Um bunker de luxo. Quem imaginou que isso poderia ser dito a sério em uma frase? Ele custa $3 milhões e inclui um pacote completo de serviços. 3 anos de refeições para uma pessoa, instrução obrigatória, interior feito sob medida, acesso à internet, 3 quartos, 2 banheiros, banheira de hidromassagem tipo jacuzzi. Ei, peraí, com essas condições, não é nem preciso esperar que um meteorito caia na Terra, só precisamos descobrir onde conseguir os 3 milhões que faltam.
Dá para pensar que esta é uma casa de um filme de ficção científica, mas você provavelmente já entendeu que não estamos falando disso hoje. Esse edifício foi construído pelo designer George Poe para seus pais, cuja casa foi destruída por um poderoso furacão há 30 anos. A cúpula monolítica tem uma largura de pouco mais de 24 metros e uma altura de pouco mais de 10. A área total da casa-abrigo é de mais de 500 metros quadrados. A peculiaridade do projeto é que não há colunas de suporte no piso térreo, e as colunas superiores são suspensas pelo casco abobadado que protege a casa de forma confiável dos ventos de tempestade. Nada de viagens para Oz. Visitar um mundo de conto de fadas é possível não só durante uma viagem à Disneylândia, mas também na costa do Canadá. Este é outro incrível legado de dois artistas, o casal Catherine King e Wayne Adams. Este é um ecoprojeto inovador em que o casal viveu por muitos anos cuidando da natureza. A cachoeira próxima serve como fonte de água potável no verão e a chuva ou o gelo derretido no inverno. O complexo totalmente equipado é composto por 12 plataformas interligadas, onde há salas de estar, estufas, cozinha, oficina, ateliê de arte, um farol e até uma pista de dança pintada em tons de rosa e turquesa. O peso de toda a estrutura é de aproximadamente 500 toneladas. Você acha que seu apartamento é muito pequeno? Então dá uma olhada no Gregory Cullen, o designer que transformou uma lixeira ao ar livre em uma casa completa, com cozinha, banheiro e cama. O criativo americano cortou uma porta lateral, instalou rodas no fundo e uma caixa d'água no teto. E isso não é tudo. Do lado de fora há um banheiro e até um espaço para relaxar com uma churrasqueira. Você pode pensar nesse cara se seus vizinhos parecem um pouco estranhos para você. A história dessa casa escondida na rocha no meio do deserto remonta ao ano de 1993, quando Jay Doolittle e sua esposa iniciaram sua construção. Visto de cima, o edifício lembra um pouco o casco gigante de algum animal, mas o ambiente interno é ainda mais impressionante, pelo menos se você se lembra do interior da casa dos Flintstones. A única coisa que é diferente é a presença de eletrodomésticos modernos e a decoração. A área total é de 430 metros quadrados, no qual há 3 quartos, 3 banheiros e meio, sala, cozinha e uma sala de jantar. A casa original já é considerada um modelo de arquitetura orgânica moderna. Fim da exibição de casas. Conte para nós nos comentários qual você escolheria para você. Não se esqueça de deixar o like e nos vemos em breve.